O Fluminense vai até Salvador enfrentar a equipe do Bahia na Arena Fonte Nova. O Fluminense chega depois de ter vencido na estreia, assim como seu adversário. Vem de um bom campeonato estadual, assim como seu adversário. Projeta um ano de pelo menos brigar pelo G4, assim como seu adversário. Tem muita coisa em comum entre os dois times, inclusive o fato de que ambas ano passado ganharam muito em casa e perderam muito fora. A gente espera que isso se inverta agora nessa temporada, pelo menos em relação a eles. Tudo que você precisa saber sobre esse Fluminense Bahia, ou melhor, Bahia e Fluminense na Arena Fonte Nova nessa quinta-feira, você encontra aqui nesse vídeo de pré-jogo. Então roda a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo, aqui ao canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista e sou tricolor. Deixa aquele like maroto aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você gostar do nosso conteúdo. E vamos embora, porque hoje às 19 horas tem Fluminense e Bahia, ou melhor, de novo, Bahia e Fluminense, o jogo é na Fonte Nova, lá em Salvador. O Fluminense vai jogar nesse horário e com transmissão do Sport TV e do Premier, tá? Pra galera que quiser acompanhar com imagens. Em áudio, você sabe, é sempre aqui no Raiz Tricolor. Estou de volta à narração hoje, estarei narrando de casa, porque teremos gente lá na Arena Fonte Nova. O Fio e o Cauã viajaram, reportagem e comentários ao vivo em loco, como a gente sempre tem no Jornada, tá? Todo jogo a gente tem representante no estádio, viaja, pode ser em Salvador, no Engenho de Dentro, pode ser em Chapecó, na Bolívia ou nos Estados Unidos. Em qualquer lugar onde o Fluminense jogar, tem um representante nosso lá, beleza? Então só para poder pedir o seu like aqui embaixo também, para você se inscrever e te avisar que a partir das 5 da tarde a gente já tá aqui num pré-jogo bem legal, bem animado, já diretamente da Fonte Nova também, tá? Entrevistando a galera, trocando aquela ideia marota e, claro, também com muita opinião e informação e depois a transmissão da partida. E partida essa que é válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro e que importa muito para o Fluminense, e eu vou dizer por quê. Esse início do Fluminense de Campeonato Brasileiro, ele virou meio que um corredor polonês. Se você pegar ali para reparar os jogos, o Fluminense enfrentou o Grêmio em casa, o Grêmio que ontem ganhou do 5-3 do Botafogo, e que, apesar de eu não levar muita fé, é um time de parte de cima da tabela. O Fluminense enfrenta o Bahia, que foi simplesmente um dos melhores mandantes do Brasileirão do ano passado, com um desempenho impressionante dentro de casa. Enfrenta depois um clássico contra o Botafogo, por mais que a gente esteja batendo neles direto, 2 jogos, 2 vitórias com o Zubeldia. É um clássico, né? Jogo no Maracanã na próxima quinta. E depois disso é Palmeiras, no Allianz Parque. Aliás, esse jogo não é no Allianz Parque, vai ser na Arena Barueri. Mas é o Palmeiras fora de casa, um dos candidatos ao título fora de casa. E depois o Remo, no Mangueirão, que é um adversário que, vá lá, ninguém aqui tem um medo do Remo, não é nesse sentido. O Remo, de fato, entra mais pra brigar pra não cair do que necessariamente brigar por parte alta da tabela, mas é fora de casa, numa viagem muito longa, logo depois da final do Campeonato Carioca. Se a gente tiver na final do Campeonato Carioca, pode ser até que vá um time alternativo. Então o início de Brasileirão do Fluminense ele é muito difícil. A gente está falando aqui de 5 rodadas, que não seria nenhum absurdo se a gente olhasse individualmente cada jogo, a gente dizer que a gente vai fazer 7 pontos, 8 pontos, e talvez achasse até bom, olhando individualmente, mas não pode ser esse o pensamento do Fluminense 26. O Fluminense 26 é um time que quer brigar na parte alta, e para isso, meu amigo, tem que ir lá em Salvador e ganhar o jogo. Claro, um empate, dependendo ali do contexto do jogo, se não for um empate igual foi o do ano passado, é aceitável. Né? Você calcula ali, não perder no Brasileirão e jogar fora de casa. Porém, é óbvio, respeitando o time que tá lá do outro lado, é um time que briga com a gente. E o meu respeito, eu sempre falo isso aqui, meu respeito é tratar o outro time sem meias palavras. O Bahia hoje é a mesma disputa que a nossa. É aquela galera que, se os favoritos derem mole, vai ser campeão brasileiro. O título não sai, a galera fica botando, né? Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Se tirar esses 3, o título não sai de Fluminense e Bahia. Também, provavelmente. Talvez, vá lá, um Botafogo, se caiu o transferban e puder escrever jogador. Talvez num campeonato mais sólido de um Grêmio. Mas, assim, não tem muito pra onde correr. Então, é um time, que daqui a pouquinho a gente vai falar de escalação, que a gente tem que respeitar, porque tem uma base, não só uma base de jogadores, mas uma base de um trabalho longo de um treinador, tá? É um time que a gente tem que respeitar porque joga em estádio grande com bom público.
e lá a gente não tem tido recentemente ótimos resultados, até tem tido bons resultados, a gente ganhou lá em 2021, por exemplo, com o do Luiz Henrique, enfim, 2022, perdão. Aliás, Luiz Henrique foi 2020. Eu fui até conferir aqui, é porque é 2020, mas é no Brasileirão 2020, mas é disputado em 2021. Foi a nossa última vitória lá na Fonte Nova. Depois disso a gente perdeu no Brasileirão de 21, esse jogo inclusive eu tava, 2-0, aquelas falhas absurdas do Lucas Claro. E em 2023, né, porque o Bahia caiu em 21 para 22, perdemos lá também por 1-0. Em 2024 perdemos por 2-1. Em 2025 empatamos por 3-3 no último minuto e perdemos pela Copa do Brasil. Esse empate de 3-3 é um exemplo que eu falei. O Fluminense foi com time reserva, o empate foi tido como um bom resultado, apesar de tomar um gol no último minuto. Então, óbvio, o roteiro do jogo importa hoje. O Fluminense não pode entrar para empatar, até porque tem um time que também, assim como eu elogiei o Bahia aqui, o Bahia olha pra gente do mesmo jeito. Olha pra gente falando, cara, esse time do Fluminense aí, se eu tinha medo do Flamengo, esse time do Fluminense bateu no Flamengo. Se eu achava que o Botafogo tinha um motivo, esse time bateu no Botafogo. Esse time dentro de um campeonato carioca forte é líder, é o principal time, e no Brasileirão estreou ganhando. Então existe um respeito também pelo Fluminense. Os times em campo, deixa eu falar agora, vamos ver se dá pra ter medo, respeito ou não, simplesmente a gente vai entrar com soberba no jogo contra o Bahia. Vamos ver agora nas escalações. Vamos lá, tá? Escalações pingando aí na sua tela, na parte aqui de bola e campo. E a gente fala nesse jogo sobre escalações quase que repetidas, tá? Se você pegar, a do Fluminense mudou até um pouco mais, mas se você pegar a escalação do Bahia pro jogo contra a gente na Copa do Brasil, eles vão ter mudança na lateral direita, o Gilberto era reserva e o Santiaras era titular. Vão ter uma mudança, acho que no ataque, que o Eric Pulga não estava disponível ainda e jogou o Kaique. Acho que era mais ou menos isso, assim, o time titular do Bahia. É pouquíssima mudança, né? Mas vamos lá, vamos abrir falando aqui primeiro do Fluminense. A provável escalação tá aí. Fábio no gol, Samuel Xavier de volta à lateral direita, James e Freitas na zaga, com a lateral esquerda tendo ou o René ou o Arana. Segue a dúvida, mas eu diria que vai jogar o René, tá? Acho bem provável que jogue o René. Arana jogou o final de semana, o René inclusive deu entrevista exclusiva pra gente, foi selecionado pra dar entrevista, então... No meio de campo, Martinelli, Nonato e Lúcio Acosta, então de volta o Martinelli, a sua posição mais original, né? Sem ter o Facundo Bernal ali como 5, ele fazendo mais a 5. O Nonato um pouquinho mais à frente, o Lúcio Acosta também de volta. Ou seja, teremos mais criação do que os 3 volantes, né, quando estava jogando com o Lima. E no ataque, Canóbio, Kevin Serna e John Kennedy. Informações, tá? Hércules e Soteldo ainda não estão disponíveis. Tá me chamando a atenção, tá? Porque a lesão deles foi no início de dezembro. A gente já tá falando aí de 2 meses de recuperação de lesão muscular. Mas enfim, ainda não estão disponíveis, não viajaram para Salvador. Bem como outros 2 que não viajaram também foram Savarino. O Savarino tá ali fazendo ainda trabalhos físicos, então não viajou por essa questão. E me chamou a atenção, o Everaldo não viajou e não temos explicação ainda. Tentei apurar sobre isso, nenhuma resposta. Não temos explicação ainda porque o Everaldo não viajou. A princípio não tem nada a ver com a questão da ida para o Atlético Paranaense. Não tem esse contexto. Não está fechada a negociação, enfim, mas a gente fica de olho, né? Pode ser que seja uma coisa que aconteceu à noite, ele já estava para não viajar. E também não tem nada físico. Vamos tentar entender qual é a situação do Everaldo não ter viajado. Aí o Fluminense viajou praticamente sem centroavante reserva. O John Kennedy vai para jogar o 7º jogo do Fluminense no ano. E o Fluminense tem 7 jogos e ele vai para jogar o 7º jogo. é esse o cenário. Vamos lá, né? Enfim, o Fluminense, como eu falei, já tem 6 jogos, né? Vai pro 7º agora, 5 vitórias e 1 derrota. Enquanto a equipe do Bahia segue sem perder e sem empatar no ano, tá? Simplesmente, o Bahia tem 7 jogos e 7 vitórias, contando jogos pelo Campeonato Baiano. O Bahia não joga a Copa do Nordeste esse ano, né? Porque tá na Libertadores, agora quem tá na Libertadores não joga. E a estreia no Brasileirão, o Bahia enfrentou a equipe do Corinthians fora de casa, o jogo foi na Vila Belmiro, mas fora de casa, e conseguiu uma virada pra cima do Corinthians, e o Corinthians 100%, tá? O Corinthians inteiramente titular. Jean Lucas e William José que fizeram os gols. Inclusive, tá aí a escalação do Bahia aí na tela. Ronaldo, o goleiro. Da última vez que a gente enfrentou, o Ronaldo até ajudou a gente, falhou num gol, era criticadíssimo e virou a chave, tá sendo bem elogiado pela torcida do Bahia agora.
Na lateral direita, Gilberto, aquele mesmo ex-Fluminense. Na zaga, David Duarte, aquele mesmo ex-Fluminense. Ramos, Mingo e Luciano Juba na lateral esquerda. Ao meio de campo, com Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro. Se você trocar Acevedo por Caio Alexandre, os últimos 100 jogos do Bahia deve ter tido esse meio de campo aqui com a equipe titular. Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro, ou Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro. Tendo no ataque Ademir pelo lado direito, Eric Pulga pelo lado esquerdo e William José como centroavante. Inclusive, olho no William José, fez gol de pênalti na estreia do Campeonato Brasileiro, né, contra o Corinthians, mas é centroavante. Em 3 jogos até agora no ano fez 2 gols, fez gol contra o Barcelona de Ilhéus também. É centroavante alto e o nosso problema de bola aérea não dá pra dizer que tá resolvido, apesar de a gente ter ido muito bem contra o Botafogo, não dá pra garantir que tá resolvido. Foi um problema durante um bom tempo pra gente, tá? Então, olho nele, porque David Duarte também é muito alto, também tem alguns gols de cabeça, é preocupante nesse ponto também. A bola aérea do Bahia não é exatamente a melhor forma que eles jogam muito em transição, muito em velocidade, muita impressão na área adversária. É um time que usa muitos lados do campo. Gilberto e Juba são laterais ofensivos. Ademir e Eric Pulga são pontas agressivos. E ainda tem, você vê, o Jean Lucas é quase um meio de campo. É praticamente um meia, ele não é um volantão. O Everton Ribeiro é um meia de criação. Chegou a jogar de ponta até, mas é um meia de criação. Então a gente está falando de um time que tem muita qualidade com a bola no pé, mas que é muito agredido. Eu citei que, por exemplo, que o Bahia até agora não perdeu os jogos, né? Até agora, aliás, nem empatou, né? Tá com 100% de aproveitamento. É claro, tem Campeonato Baiano aí e tal na conta, mas vale dizer que o Bahia tomou um gol do Corinthians no Campeonato Brasileiro, né? E foi um gol de criação, um gol do Bidon. Então a gente fica de olho, mas essa é a escalação provável. No caso do Fluminense, a gente provavelmente não vai ter, né, o posicionamento do Acosta aqui, que seria o terceiro homem, igual do Lima, que no jogo contra o Botafogo, o Fluminense em vários momentos não, o Fluminense estava escalado assim contra o Botafogo, com 3 volantes. Você pega sempre o Lima tá na linha do Martinelli, às vezes até o Martinelli tá mais à frente, o Lima não jogou de meia. O Acosta com certeza vai encostar até para jogar de segundo atacante por várias vezes no Fluminense. É importantíssimo o Fluminense vencer esse jogo e vamos confiar no nosso 99, né? Se o 9 nem viajou, o 14 tá lesionado, não lembro agora de cabeça qual número o Buangá joga, vamos confiar no nosso 99, que tá metendo gol. John Kennedy tem 3 gols na temporada, tem tido boas atuações, então vamos confiar que o nosso 99 agora vai se tornar o nosso 9, né? Efetivamente dentro dessa temporada. O Buangá joga com a 99, também fica aí a questão. Time treinado pelo Rogério Ceni do lado de lá e do nosso lado com o Luiz Subeldia. Na arbitragem, eu vou já falar da KTO. Não vou falar da KTO agora, mas seguro que eu tenho uma curiosidade bizarra sobre a arbitragem, tá? E que se eu tivesse muito dinheiro pra pagar advogado, eu diria até que era muito suspeito isso. Mas eu não tenho, então não vou falar isso, né? Mas deixa eu botar aí na tela, cara, porque a KTO é patrocinadora aqui do Raiz Tricolor, né? Patrocina os nossos projetos também com Jornada KTO 1902. E, bem, lá na KTO, lembrando sempre do jogo responsável, você pode ir com responsabilidade fazer uma aposta sobre o jogo agora, do Fluminense. E aí, cara, odds lá na KTO, Fluminense e Bahia, eu fiz uma múltipla, tá? Lembrando de apostar aquilo que você pode perder, né? Eu fiz uma múltipla aqui que eu botei, ambos marcam, são 2 times que têm, né, problemas defensivos habitualmente, por serem times muito ofensivos, do Zubeldia e o do Rogério Ceni, não à toa. O último jogo pelo Brasileirão foi 3-0, lá na Fonte Nova, o daqui foi 2-0 e a gente correu o risco de tomar gol em um momento ou outro, mas foi um super jogo do Fluminense naquele momento também. Então eu botei ambos marcam, tá? Botei o Canóbio dando um chute no gol, ele tem que acertar o gol. Botei um chute no gol e botei o Acosta recebendo amarelo. O Acosta tá tomando Dramin, né? Antes de entrar no jogo, porque não tá tomando amarelo. Mas eu vou nessa, eu acho que ele vai receber. Toma amarelo quase todo o jogo o Acosta. Deu odd 13, eu botei 10 reaisinho, né? Porque não vai me fazer falta. Se ganhar, eu ganho 130. Tô com uma aposta boa aberta nessa rodada também.
que é uma tripla que eu fiz lá no resumão da rodada, que eu botei Bragantino vencendo, o Bragantino já venceu o Atlético, botei o Cruzeiro vencendo o Coritiba, o jogo é hoje, e botei o Vasco não ganhando a Chapecoense, ou da empate ou da Chape. Acho que essa vai dar boa também. Se você for lá na KTO, lembra de usar o link que está aqui na descrição, e claro que é para maior de 18 anos. Bem, eu falava aqui sobre a situação da arbitragem, e, cara, nosso pré-jogo KTO sempre traz informações muito interessantes, né? O senhor Matheus Delgado Candansan, vulgo árbitro de hoje, de São Paulo, ele apitou curioso. Eu já achei curioso isso, estava participando lá da live lá do plantão com o Yuri Santana lá do canal do Puco, live do canal do Bahia. Pode ir lá assistir, foi bem interessante também, para quem, se você estiver assistindo isso cedo, tem mais conteúdo sobre o jogo. Canal do Puco, você bota aí. E aí, cara, ele falando, o Candansan apitou os últimos Fluminense e Bahia, isso é uma doideira, apitou os últimos dois, né, virou árbitro fixo. E aí, de fato, eu fui ver, eu falei, 2-0 do Maracanã pelo Campeonato Brasileiro, Matheus Delgado Candansan. Ele apita aquele jogo, o jogo da cavadinha do Paulo Henrique Ganso. E, curiosamente, ele apita também o 2-0 da Copa do Brasil, da classificação, gol de cabeça do Thiago Silva, uma arbitragem que desagradou todo mundo, ele é um árbitro ruim, né? E aí eu fui ver, cara, quais outros jogos ele apitou também. No ano passado, ele apitou 4 jogos do Fluminense. Além desses 2 jogos Fluminense e Bahia, ele apitou no primeiro turno Fluminense 1, vitória da Bahia, 1 também. E inclusive não dando um pênalti ridículo em cima do John Arias. Aquele que o John Arias até, né, perde o gol. Ele perde o gol, mas ele toma um puxão. Enfim, um pênalti ridículo não foi dado. E o outro jogo que ele apitou, sabe qual foi? Vitória e Fluminense. O jogo lá do Barradão 1-0, em que ele simplesmente ele expulsou o jogador do Vitória corretamente e depois ele inventa uma falta do Igor Rabelo. O Igor Rabelo foi expulso sem ter feito nada. No lance nem falta foi, ele inventa a falta e dá amarelo pro Igor Rabelo e expulsa o Igor Rabelo. Eu não tenho advogados. Mas ele vai apitar hoje Fluminense e Bahia. Os últimos 5 jogos que ele apitou do Fluminense foram Fluminense contra times baianos, lá e aqui. E sempre tem uma questão de arbitragem do nosso lado de reclamação. Curioso, fica aí a informação. É isso, tá? Se inscreve, deixa o like, tamo junto. Até a próxima. Valeu.